levou tudo isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. É uma bênção. Você tem que deixar o Espírito Santo revelar isso para você. Você é uma bênção nessa terra. Onde você vai, essa bênção está fluindo. Tá? Por isso que nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus e sabermos o que nós somos em Cristo Jesus e como Ele opera na nossa vida para tirar aquelas coisas antigas, né, que foram colocadas nas nossas vidas. Se você está passando por uma situação difícil, não precisa ser financeira, pode ser problema emocional, pode ser de relacionamento, não importa. Você tem que saber que Deus está ouvindo as suas orações. Não tem oração que Deus não ouve. A Bíblia já diz que não tem oração em debalde. Oração que fica no vento. Isso não existe, tá? Então, toda oração que você faz, Deus ouve. Por isso você tem que receber essa revelação do Espírito Santo. E você recebe pelo quanto você está orando. Sabe? Deus quer ver o quanto nós temos confiança nele para esperar. Porque a gente quer micro-ondas. Em Deus não tem. Porque micro-ondas, 2 segundos, está pronto o negócio. Sabe? Coisa que fica no forno 1h30, ele faz em 1 minuto. Isso em Deus não existe. Então, a sociedade moderna é muito rápida. Né, gente? Num segundo eu estou lá no Oriente Médio, na agora. E já resolveu. Antigamente levava 6 meses para chegar uma mensagem lá. E vice-versa. Então, hoje é assim, já estamos em todos os lugares. Mas não é assim que se anda com Deus. Pô, eu estou orando. Quanto tempo, pastora? Olha só. E Deus... Agora a gente joga toda a culpa em Deus. Ele tem pecado? Nunca, nunca terá. Ele é o Senhor absoluto. E onde eu estava? No buraco. Né? Pela graça e misericórdia dele, ele me arrancou de lá. Agora, sem ter a renovação da minha alma, sem saber andar com esse Deus, eu quero tudo assim. Eu nunca vou me ver livre do diabo ou vencer as situações difíceis se eu não andar na fé, se eu não souber quem meu Deus é. Tá? Então, por isso que o tempo de oração é necessário, e os dias, os meses e os anos. Você vai adquirindo maturidade. Você não nasceu ontem e hoje você está formado em medicina. Né, gente? É uma escola que, mesmo depois de você já adulto, você tem que ficar bastante tempo lá, sabe? Você está com 30 anos, você está ainda na residência, cursando outras coisas para você ser um bom profissional. Precisa de maturidade, conhecimento. Para andar com Deus é isso. Você precisa de maturidade. Então, peraí, não precisa só ficar bufando aí, reclamando. Deus não ouve a minha oração, Ele está ouvindo. Se não tivesse, está morto. O diabo já tinha matado, já tinha acabado, sabe? Já tinha arrancado sua pele, assim, sangue frio, que é isso que Ele quer fazer. Mas nós precisamos mostrar para Deus que nós confiamos que a nossa oração é atendida, por isso que lemos a Bíblia. Porque isso vai acontecendo dentro de nós. O nosso pensamento vai sendo renovado. Ô, gente, isso é de anos, 10, 12, 13. Josué ficou 13 anos esperando o plano de Deus ser cumprido na vida dele. Ele foi preso, ficou na cadeia, foi para a cisterna, foi humilhado, né? Gente, foi caluniado, entende? Mas ele sempre provou que ele confiava e esperava em Deus. Foram 13 anos esperando. E o plano de Deus foi realizado. E não era um planinho, não. Foi governador do Egito. Isso não é brincadeira, cara. O que Deus não tem reservado para você esperar e confiar? Ele tem muita coisa, tá? Mas tudo que você for fazer é com a condição dele. Por isso que essa condição tem que estar dentro de você. Então, quando você for orar, ore com alegria, porque Deus está lá. Sabe? Não é mais um dia. É um dia que você está andando com Deus. É um novo dia hoje. Amanhã será um novo dia. E assim por diante. Eu estou me enriquecendo em Deus. Eu estou mudando. Deus não muda. Eu estou mudando, Ele está me transformando. E é aí que as bênçãos começam a acontecer. Então a gente não precisa ficar desesperado. Todos os problemas têm solução. Por quê? Que esse problema está me envolvendo tanto? Porque eu estou errada. Eu que tenho que mudar para esse problema não existir mais na minha vida. Não é legal isso? É demais. Eu que tenho que mudar. Este problema vai sair da minha vida porque eu mudei. A palavra, o evangelho de Deus me mudou, me transformou. E agora o problema foi embora. Mas isso não é de um dia para o outro. Eu preciso ler muita palavra, eu preciso ficar muito sozinha com Deus, ouvindo Deus. Que jeito que é ouvindo Deus? Não é ligar um rádio que é ouvindo Deus. É você ler a palavra, orar em línguas, adorar o Senhor, você começa a ouvir Deus. O que Ele é, que jeito que Ele é, para você começar a ser igual a Ele. Não é igual às pessoas, é igual a Deus. Não é demais isso? E essa transformação, você sai do seu problema. Porque a circunstância é alguma coisa que está fora de você. É mentira. Tudo isso que o diabo está falando é mentira. Mas eu não creio que é mentira. Eu creio que é verdade. Porque eu não tenho essa palavra que me transforma dentro de mim ainda. Ah, o médico falou isso. Deixa ele falar, não vai acontecer isso. Ah, esse órgão seu não funciona mais. Não funciona, é mentira. Funciona sim. Gente, então nós não precisamos ficar apavorados com as coisas que estão ao nosso redor. Nós não temos que escutar o que os outros dizem. E nós vamos ver muito bem isso hoje na palavra de Deus. Nós temos que escutar o que Jesus fala.
Fica lá na sua casa falando o que Jesus fala. Porque você está falando para a sua alma. Ela vai acreditar, ela vai ser ajustada e vai acontecer. O problema sai da sua vida. Mas você precisa acostumar a andar com Deus. Você tem que ter unção. A unção vem da oração. Não se compra unção. Não paga. É o tempo que você fica com Deus sendo transformado. Então vamos abrir a nossa Bíblia agora. Em João capítulo 5. Quer ver só o que Jesus fala? Isso é demais. Eu quero falar um pouco assim, gente, da autoimagem. Porque é terrível quando a nossa autoimagem está derrotada. O que você vê de você mesmo, né? Então, por causa dos problemas da vida e o que as pessoas nos taxaram, a sociedade, a família, né? Porque a família, gente, tem um dom, né, de acabar com o membro da família, né? Com as bobeiras que fala, né, gente? Acabou, taxou, a pessoa vai ser o que foi falado o resto da vida. Mas, isso tem conserto. É só nós entrarmos na palavra de Deus que isso tudo vai sair da nossa vida. Isso é demais. Tá ok? Porque nós vamos escutar o que Deus, nosso Pai, fala agora. Não é o que os nossos pais terrenos falaram, os irmãos, a escola, os amigos, os professores, a sociedade, não interessa. Nós precisamos de transformação. As pessoas ficam bloqueadas, não progridem na vida, não servem a Deus como Ele quer, não são felizes porque tem uma autoimagem destruída. E nós não vamos mais carregar isso. Tá ok? Eu posso falar por mim mesmo, porque a professora me chamou de burra e eu acreditei. Olha aqui, ó, não me vem ensinar nada porque eu não vou aprender. Eu acreditei que eu era burra, entendeu? Eu não fui provar que eu não era, eu acreditei. Não. Ia na aula de inglês, o professor americano falava, mas você tem uma ótima pronúncia. Faz uma sentença com carro. Eu olhava pra ele assim, só faz uma sentença com casa, com irmão, com mãe. Pô, o tempo ia passando, a classe lá, os colegas do lado me esperando e eu não vou fazer. Em casa eu podia escrever, fazer a oração, porque eu estava sozinha daí. Mas eu não vou falar, porque eu ia escutar ele falar de novo que eu era burra, já que um professor muito capacitado chamou eu de burra com 7 anos, que era hora daquele professor estar me ensinando que jeito faz conta de 2 números na chave. Né? Em vez de me ensinar, me chamou de burra. E eu acreditei, não queria ser nada, gente, nada. Eu achei que eu tinha competência para casar, ter filhos, cuidar, porque eu brincava de boneca, de mamãezinha, então eu achei que eu sabia fazer isso. E fui fazer isso, não queria. Meu marido foi estudar inglês, não, vem me ensinar, que você sabe. Eu disse assim, eu não sei nada, não vou ensinar nada para ninguém. E ele falava inglês, eu nem respondia, não quero, já saiu tudo da minha cabeça que eu aprendi. Por isso que quando Deus pôs esses americanos na minha frente, ele disse, não pode ir. E agora eu falava assim, eu não tenho tempo, eu tenho que orar. Deus falou, Deus nem respondeu, pôs os americanos na minha frente. Eu falei, agora e aí, você vira? O que você vai fazer com isso? Aí eu tive que ir correndo, lembrar tudo que eu tinha estudado. Aí eu cheguei lá no Berlis, eu fiquei 3 anos e meio. Eu nunca faltei numa aula. Ia para os Estados Unidos, tinha a igreja, tinha a minha casa, tinha as orações que eu tinha que fazer. Eu começava 7 horas e até as 8h30 o curso. Segunda e quarta. E na quarta eu saía de lá e ia pro mercado fazer compra. E chegava em casa, a empregada não tinha vindo. Tava mal rebu. Tinha que fazer tudo. E daí? Isso não me impediu. Eu vi que eu precisava do inglês. Chegava lá, tinha hora que dava um branco na minha cabeça que ele fazia assim, ó, gente. Eu não sabia nem o que era o verbo subir. Dava um negócio. Eu esqueci o óculos, eu não enxergava. Era uma aula lá de computador. Eu nem sabia. Um rapaz que era, você vê, pra ser meu neto, acho. E ele lá, caçoando de mim porque eu não sabia. Mas eu não liguei, eu já tava noutra. Agora eu vou aprender. E traduzi o livro do pastor David. Entendeu, gente? A autoimagem tem que ser aquela que Deus coloca em nós. Só que tem outra coisa. Quando você começar a andar na confiança do que Deus falou que você é e que você pode ser, atenção a isso. Eu já vou pregando antes de falar os versículos, depois a gente lê os versículos, está tudo finalizado. Quando você começar a sair daquela autoimagem destruída, negativa, que foi colocada em você, que você se sente incapaz, incompetente, que não dá, que você é bobeira na vida e tal, e você começar a fazer o que Deus falou que você é capaz, que é para ser, vá em frente, porque a unção está fazendo isso com você, e a palavra transformando você pelo seu tempo de oração na presença de Deus, que é isso que faz, né? De um dia para o outro. A igreja que falou para você que você tem que ser salvo vai começar a ficar contra você. Não, mas não é assim, não vai disso. Porque fizeram isso até com Jesus, tá ok? Fizeram isso até com Jesus. Ei, mas você não é o filho do carpinteiro ali, não? Aquela Mariazinha lá, que não é tua mãe, aquelas negros lá, teus irmãos. Mas como que você é o Messias, cara? Se enxerga. Então, você vai ter que estar preparado para este momento também. Porque isso vai acontecer, tá? Peraí, mas quem é você? Como é que você está fazendo isso? Não, beleza, você. Mas Deus falou que você pode. Deus falou que é para você. Por isso que você tem que ouvir Deus, confessar a palavra de Deus, orar muito em línguas, ler a Bíblia e saber o que Deus falou para você fazer. Deus falou que você dá espaço, você vai dar, porque você tem a força, a unção dele. Mas isso você adquiriu lá no quarto, orando. Então, mas tem um outro momento também, que nós vamos ver aqui na Bíblia. Vai ter um outro momento assim, que Deus falou, você sabe até que você pode dar esse passo, mas você vai falar, é um momento de opção. Você vai falar, de repente, para Deus, não dá. Então, Deus não vai fazer nada na sua vida. E Deus, essa espera que nós começamos falando hoje aqui, é uma confiança, e Deus está de olho em nós para ver se nós confiamos, o quanto que nós aguentamos esperar em Deus.
Porque se eu não aguentar esperar em Deus, eu paro agora. Eu não confiei. Então a confiança é muito importante. Na palavra de Deus, no que Ele fala, Ele confirma o que Ele fala no seu coração na palavra. Às vezes na pregação da igreja, às vezes uma oração que você recebeu e Deus confirma. Então, a espera. Não tem micro-ondas, você tem que saber esperar, confiar que Deus não falha, Ele está agindo e vai ser o que Ele falou. Então, não apresse querendo fazer as coisas com a sua mão para agilizar, porque você vai ficar numa situação horrível, porque Deus não vai te abençoar. Muitas pessoas dizem, Deus mandou eu fazer isso, e sai correndo, vai fazer, no fim fracassa. E dizem, mas não foi Deus que mandou, não, mas Deus mudou de ideia. Deus não muda de ideia. Não, mas é porque Deus mandou eu parar ali e virar para cá agora. Não, não é assim não. Deus, quando manda você fazer uma coisa, Ele manda, vai ser muito difícil mandar você parar. Ele vai mandar você continuar, ok? Então vamos ver aqui em João, isso tudo que eu estou falando. Esse negócio de autoimagem é muito importante. As pessoas na igreja estão destruídas. E o Senhor está aqui para nos transformar. A nossa autoimagem tem que ser dentro da visão de Deus. Porque quando a pessoa está com a autoimagem fracassada, isto é um orgulho sutil. É pecado. A gente não sabe o que é pecado. A gente pensa que pecado é adulterar, roubar, matar. Não é só isso. Todo o nosso caráter deformado é pecado. Porque foi o diabo que trabalhou ali e eu deixei. Eu estou acreditando no diabo, não no que a palavra de Deus diz. É para nós sermos transformados, renovados, cada um entrar no seu chamado. E fazer o que Deus está mandando. Mas isso leva tempo, dói, cortar galho, mudar caráter, não é gostoso. A santificação, sabe, não é assim agradável, mas depois andar nela é uma delícia, é ótimo, maravilhoso. Mas tem todo um processo. Então, essa autoimagem negativa, derrotada, eu não faço o que eu não sei. Isso é orgulho, é pecado, é do diabo. Porque Deus não fez você assim. A nova natureza não é para ser assim. É para ser submissa e competente. É de Deus. Então, isso não é um orgulho tipo eu que faço, mas é Deus que faz em mim. Ele que me transformou e está mandando eu fazer. Não é demais isso? Então a gente precisa saber disso, queridos. Porque entra um orgulho sutil aí que atrapalha o plano de Deus. Tá? E depois fica dando uma... E não é nada disso, é orgulho. Não faz porque o diabo está operando lá com o orgulho dele, tipo, eu que não vou errar. Não é questão de errar, é questão de ser transformado e obediente à palavra de Deus, submisso, tá ok? Então veja João 5, versículo 19. Jesus falou assim, olha, presta atenção aqui. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. É a obra sobrenatural do Espírito Santo na minha vida. Eu vou fazer aquilo que eu estou aprendendo. E Jesus falou, quando o Paráclito vier, o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas, de tudo que ele já viu aqui, ele vai passar para você. Então, tudo que o Espírito Santo me ensina é o que ele vê no Pai. O que ele sabe do Filho, é ele que sabe. Então, é ele que me ensina. Por isso que ele é o Espírito da verdade. Então, o Filho Jesus fez exatamente o que o Pai faz. Ele estava em comunhão com o Pai e o Espírito Santo, Jesus. Ele não estava sozinho aqui na terra, fazendo uma obra exclusiva dele. Por isso que a igreja está errando e falhando. Porque ele está fazendo uma obra de si próprio, não uma obra ungida, aquilo que o Pai quer. Por isso que tem que orar muito em línguas. Tem que ficar sozinho. É um tempo, gente. É um tempo. Anos. Esse tempo quer dizer anos. Temos que ficar bem claro, porque às vezes a pessoa pensa que é 2 segundos. Mas peraí, começa a manifestar, sim. Começa a manifestar o seu chamado, sabe, a sua tendência, o plano do Pai, mas não é pra você sair correndo e já fazer com a sua força. Vai fracassar. O diabo vai acabar com a tua vida, com o teu ministério lá na frente. Não vai acabar legal. Saiba esperar. Eu podia estar pregando no Brasil inteiro. Deus falou, não é fazer isso. Tô feliz, tô em paz. Eu não preciso ficar sobrecarregada. Tá ótima a minha vida, tá uma maravilha. Não é peso pra mim vir aqui à igreja, pregar 3 vezes por semana, vir terça-feira orar em línguas com os irmãos, de jeito nenhum. Vir na intercessão nos outros dias, passar tempo com Deus, isso é uma delícia, eu adoro fazer isso. Eu não tenho peso, porque eu não estou fazendo a minha obra. A obra é o Pai que está fazendo, que é dele. A unção vem. Quando a unção vem, não tem peso. E isso vai junto na minha vida pessoal, porque Deus não é só para a igreja, para o ministério. Eu sou uma pessoa, eu tenho uma vida, você tem. Ele vai lá junto. Então, Jesus já falou que jeito que é que ele estava operando aqui na terra. É isso que as pessoas não entendem. E muitas pessoas começam a orar em línguas, o pastor David ensina, começa a aparecer o chamado. Elas saem correndo, já vão lá para o outro lado do mundo, abre igreja, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo com a própria competência. Às vezes morre, depois de abrir não sei quantas igrejas. Às vezes entra em adultério, cai tudo, aí começa a roubar, pegar dinheiro. Aí começa a beber, escondido. Aí fica doente, capengando. Estão me acompanhando? Vai cair, em alguma área vai. Porque a obra é de Deus, é Ele que faz. Então veja o versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Amém? O próprio Jesus falou isso. O que eu estou fazendo aqui vem de Deus, gente. Senão eu não teria condição e força. Vocês acham que se eu não tivesse seguindo Deus, eu já não tinha feito um carnê aqui, gente? Mas com certeza, 7 anos trazendo o pastor David, montando conferência, com isso tudo e tudo e tudo. Os anos de programa de televisão. Gente, era uma boa oportunidade para arrancar dinheiro dos outros e ainda está meio falido ainda. Porque quando você pega dinheiro dos outros, você nunca está, assim, abundante. Você não está sobrando. Vai sempre faltar. Quando Deus dá, sobra. Parece que é pouco, mas sobra, nunca falta. Paga tudo, tem lá.
Tudo tá pago. Algum dia eu cheguei aqui para falar algum problema que eu tenho? Se eu tenho, eu vou orar. Deus vem na hora em auxílio. E assim em qualquer área da vida, você tem que chegar nesse lugar. Saber esperar em Deus, saber confiar, é muito importante. Ai, mas eu trabalho tanto, essa desculpa você não vai poder dar para Jesus naquele dia na frente dele. Você não vai poder, você não quer. É diferente. Então Jesus falou, olha, eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma, porque ouço, julgo. Eu faço daquilo que eu ouço do Espírito Santo. Mas você está realmente ouvindo o Espírito Santo? Você está orando bastante em línguas? Bom, mas eu não sei se eu vou abrir uma loja de carnes ali na esquina ou uma loja de roupas lá no shopping chique. São duas coisas tão distintas. Eu tenho jeito para quê? Para nenhuma das duas coisas. Não é para você fazer nada. Não, mas é que eu não ouvi, eu preciso... Isso faz com a sua força que você vai já cair. Estão me acompanhando? Eu pedi para Deus muito tempo, mas não saí para rua procurando emprego, não. Deus, eu preciso do emprego. Eu achei que eu precisava. Eu não posso viver desse jeito. Eu lá, no meu quarto, até com a luz meio apagada, orando, eu me lembro o dia que eu fiquei falando isso para Deus. Eu preciso do emprego. Eu achei que eu precisava do emprego. Gente, meu marido me sustenta. Não estava faltando nada. Eu estava sendo purificada. Eu queria mais, era sair que nem um balão voando. Não estava aguentando. Deus, eu preciso do emprego. Mas não saí para procurar de jeito nenhum. E Ele me deu, hein? Aleluia. Eu agora estou com Ele. Sirvo a Ele para servir as pessoas. Não cobrar das pessoas. Uma delícia isso. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Jesus, hein, gente? O Senhor da eterna glória. Você está sabendo qual é a vontade de Deus para sua vida? Que pena. Então você faz só o que você quer. Então é o diabo que está aí. Ele não vai te dar nada, tá? Nada, nada, nada. Ele vai acabar com você. Você vai ficar aí, ainda pondo culpa em Deus que você não está abençoado. Por que está acontecendo isso? Você não sabe a vontade de Deus para você. E se você souber, você vai fazer? Será que vai mesmo? Ou você vai fazer o seu plano? Mas Paulo disse que nós podemos fazer o que Deus diz para nós fazermos. Veja lá Filipenses 4. Tá valendo isso, queridos? É bom saber isso. Eu aprendi tudo isso na igreja do pastor David, tá? Ele que me ensinou. Por isso que eu não saio correndo nem louca por aí, seguindo os outros que fazem coisa errada. Tem que fazer o que Deus manda. Filipenses 4, 13. Veja isso. Achou? Ele diz assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Por que Paulo falou isso? Porque Deus mandou ele fazer coisas, gente, extremas. Ele era o perseguidor da igreja. De repente, ele foi o fundador. Fundador, assim, de colocar, né, a doutrina correta lá de tudo que ele recebeu de revelação diante de Deus. Então, Deus deu a capacitação para ele, com a unção. Tá? Então, quando eu tenho a revelação da palavra de Deus, ela me traz a condição para eu fazer aquilo. E como que você vai ter a revelação? Você tem que ler muito a Bíblia, confessar a palavra, orar em línguas. Você começa a saber. Gente, eu fui uma teimosa porque eu sabia o que Deus queria de mim. Eu sabia dentro de mim o que Deus queria. Por isso que eu não larguei. Peraí, mas eu não sei muito. Então, você está orando pouco ainda. Você ainda não orou o suficiente. Não, mas eu estou orando horas, não estou falando de horas. Estou falando de tempo com Deus para você receber dele o que ele quer que você faça. Porque ele chamou os 2 discípulos e falou assim, ó, vai lá, entra na cidade, tem um burrinho amarrado lá, você entra ali naquela rua, e lá no fim da rua tem um burrinho amarrado lá no portão. Você vai, desamarra e traz, que é aquele, que nunca ninguém montou nele. Mas olha, se o dono, caso vir vocês arrancando o burrinho de lá e trazendo, você diz, o Senhor que mandou. Ele vai entender e deixar. Ele deu uma orientação específica ou não? Tipo, vai, entra na cidade, vê se acha um burrinho lá. Pô, os caras iam estar até hoje procurando burrinho. Ia roubar, assaltar, ia ser um horror, não ia dar certo. Entende? Quando Deus fala, Ele te capacita. Agora depende de você. O que você vai fazer? Eu não posso. Não dá, viu? Não dá. O que os espias fizeram quando Deus mandou que eles fossem ver a terra prometida? Eram 12, um representante de cada tribo. 10 disseram, não dá. 2 disseram, nós vamos fazer, porque Deus falou. É isso aí. Deus falou que é para nós fazermos. Esses ouviram Deus, tiveram a revelação. Os outros 10 não, morreram no deserto. Se você não ouvir Deus, você vai ficar aí patinando na sua vida. Até o fim, até o último dia. Se não morrer antes da hora. Estão me acompanhando? É sério, gente. Deus sustenta a nossa vida. O Senhor prometeu. Quer ver um versículo de vitória? Pode abrir lá, Salmo 37. Nós vamos encerrar. Gente, não adianta querer sair correndo, fazer o que os outros falam, copiar a gente, o que está fazendo. Sabe, você é uma pessoa única, o seu chamado é único. Quantos braços você tem? 2. Cada um faz uma coisa, não é não? Tá certo? Então, o olho direito não é o esquerdo. Os 2 vêm, mas cada um é um ajuda o outro. Veja só a orientação das pessoas para enfiar você no buraco, que eles querem ser Deus, mostrar espiritualidade. Para com isso. Quem ora bastante línguas, quem é guiado pelo Espírito Santo, não fica dando ideia para os outros. Não fica querendo dirigir a vida dos outros, porque sabe como que o Espírito Santo dirige. Veja só, vocês se lembram que quando Deus ungiu Davi para ele ser rei, ele não foi rei no dia seguinte. Vocês sabem disso. Mas o que o povo falou assim? Falou para ele, Saul tá dormindo, vai lá, mata, já toma posse do reino, porque você que vai ser o rei. Ele disse, eu não. Deus me ungiu, mas ainda não me deu o trono. Eu não vou assumir enquanto ele não me der. Estão me acompanhando? Então assim, na sua vida pessoal, na vida com Deus, é a mesma coisa, não adianta você querer apressar. Não adianta. Eu traduzi o livro, ficou 4 anos parado na igreja, na gaveta.
Eu não recebi autorização do escritório do pastor David. Estou dizendo escritório, não do David. Porque você tem toda uma organização que você tem que se submeter. Ou então corta tudo, joga tudo para lá e você que faz. Não é o caso. Vamos vencer tudo. Eu não publiquei esse livro enquanto não foi feita a ordem. Deus segurou ou não? Segurou. Se eu não tivesse na obediência de Deus, porque Ele mandou eu traduzir. Se eu tivesse inventado isso, eu nunca ia publicar esse livro, não ia ser eu. Estão acompanhando? 1000 pessoas disseram, publica. Mas vai me dando cópia. Os outros, mas não tem importância. E se eu tivesse tirado cópia e dado para os outros? Ia ser muito pior. Estão me acompanhando, queridos? Então vejam o exemplo da Bíblia. Davi não tomou posse do trono na hora que ele quis. Ele esperou. Ele venceu. E houve sofrimento, mas ele se submeteu. E é isso que nós temos que fazer. Nos submeter a Deus. Peraí, eu estou ficando confuso? Não tem nada de confusão. Isso está clareando a sua ideia. Isso está ajudando você a ir no quarto e Deus confirma o que Ele falou com você. Eu vou falar uma coisa, quando a sua mente começa a rodar e vir 80 pensamentos, não é Deus. Quando aquela voz lá sempre bate na mesma palavra, é Deus. Porque o diabo fala 80 coisas ao mesmo tempo, muda tudo, ele faz um rebuliço. Deus só fala uma coisa e é sempre a mesma. Ele não muda. Então essa é a direção para você poder dar o passo, tá certo? E o que Deus fala da paz? O outro é confusão do diabo. Então 37, versículo 9, Deus promete a terra para nós. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Este é um versículo de vitória para nós. O Senhor está só de olho para ver se você tem paciência, se você tem confiança nele, se você está esperando a palavra ser cumprida. Mas escuta, não é lixando a unha, né, que a palavra vai ser cumprida. Tá ok? É você ficar nele, é você confessar a palavra, é você no seu dia a dia tomar as providências necessárias, você ser uma pessoa ativa, dinâmica na palavra de Deus, nos seus afazeres, junto com o seu momento com Deus. Você está esperando que vai acontecer. Quando Deus abençoa, acontece. E você segue a liderança, você vai e faz. Você dá o passo e Deus está junto com a unção, acompanhando isso. Então, por isso que é importante ler bastante a Bíblia, orar em línguas, saber ouvir Deus, confiar. Todo mundo aqui sabe ouvir Deus, sim. O negócio é esperar. Deus está de olho. Será que você vai esperar mesmo eu fazer? Ele quer provar mesmo que você confia nele. Prova para ele. E vai orando. Você não é Deus, não é homem para mentir. Você é Deus fiel. Cumpre a sua palavra, está escrito. Que você dê em meu auxílio. Você é o meu provedor. Você é a minha cura. Você é o meu remédio. Está escrito. Por isso eu não estou com medo de nada. Você está aqui comigo. E você vai orando e ficando na presença de Deus todos os dias? Claro que vai acontecer. O diabo quer apavorar para você sair da visão dele e não receber nada de Deus, não ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Valeu isso, queridos? Então a autoimagem vai ser mudada, aí você vai fazer? Sim, você vai mudar, você é competente. Existe essa competência na sua nova natureza. É essa parte da alma que precisa ser renovada. Essa autoimagem tem que mudar. Você vai ouvir Deus, Ele unge você. Aí você faz. Glória a Deus, amém? Que todos que estão em casa sejam abençoados. A tua palavra que veio, Senhor, com unção e poder, para clarear as mentes, Senhor, para iluminar esses corações, trazendo vida e vida em abundância, resolvendo problemas. Senhor, a sua unção veio para dar a força que cada um precisa para andar no seu reino, para conhecer a sua palavra e ficar livre de toda a maldade de Satanás, em nome de Jesus.